Olá, estranhos, tudo bom com vocês? La Casa de Papel, parte 3 já está entre nós e eu já assisti os 8 episódios no mesmo dia, né? Que eu não aguento, eu não consigo. Eu prometi pra mim mesma que eu ia demorar pelo menos uma semana pra assistir La Casa de Papel, mas eu não conseguia, porque um episódio ia puxando o outro, que ia puxando o outro. Quando eu fui ver, eu já tinha terminado todos os episódios. Então, no vídeo de hoje, eu trouxe a minha mais sincera opinião sobre a parte 3. Se você ainda não assistiu, eu preciso avisar que este vídeo contém spoiler. Vocês me desculpem, mas infelizmente eu não ia conseguir falar desses episódios maravilhosos sem contar alguns acontecimentos, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, muito cuidado. Bom, essa temporada todo mundo ficou questionando porque a parte 1 e parte 2 foi muito fechadinha, e aí a Netflix viu, né, que tava dando certo, viu que todo mundo gostou de La Casa de Papel, que todas as lojinhas do Brás em São Paulo tava vendendo camisetas de La Casa de Papel, né? Porque onde você vai, gente, tem coisa de La Casa de Papel vendendo, é impressionante. Então aí resolveram fazer a parte 3 dessa série maravilhosa, e se você ainda não sabia, sim, a parte 4 já está confirmada, graças a Deus. E assim, né, amigos, a parte 3 foi encheção de linguiça? Foi, não vou mentir, não vou negar, porém foi uma encheção de linguiça maravilhosa, porque, gente do céu, eu tava com muito medo dessa parte 3 ser ruim, de ficar aquele mais do mesmo, entendeu? Mas eu me surpreendi bastante, assim, mesmo. E o que já era de se esperar era que o Berlim realmente estava morto, ficou ali aquele ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Eu já havia falado pra vocês que eu achava que ele ia aparecer em flashbacks, né, porque o ator já tinha sido confirmado nesses novos episódios, e foi realmente o que aconteceu. E eu fiquei muito feliz, não pelo fato do Berlim estar morto, mas eu acho que fez sentido pra história da série. Se de repente ele aparecesse vivo, realmente eu acho que ia ficar muito sem noção e muito forçado. Porém, eu gostei muito da forma que eles conseguiram deixar a memória do Berlim viva nessa série, porque sim, apesar dele já ter morrido, ele foi uma peça fundamental pra essa parte 3, até porque o novo plano é dele, né, amigos? Nossa, eu fiquei realmente muito feliz com isso. E assim, ele não aparece só em um flashback, ele aparece em vários episódios. É claro que a gente sente aquela falta, entendeu? A gente sente aquela coisinha, tipo, ai, seria tão legal ver o Berlim assaltando junto com a galera, ver ele brigando com a Nairobi, mas pelo menos eles não forçaram a barra de deixar ele vivo. Porém, eu quero que ele continue aparecendo em flashbacks, o tanto de tempo que La Casa de Papel durar. Mas nessa parte a gente teve a adição de alguns novos personagens que eu também estava com o pé atrás. Porém, eu tive a impressão que eles quiseram focar mais nos personagens que a gente já tá acostumado, que a gente gosta, que a gente se apaixonou nas duas primeiras partes, né? O Denver, o Rio, a Tóquio, enfim. Eu confesso pra vocês que eu não me apeguei muito aos personagens novos. É aquela coisa, sabe? Se eles morrerem, não vai fazer tanta diferença pra mim, nem na história, nem em nada. Mas eu acho que eles estão ok, eles não me incomodam, a presença deles não me incomoda de forma nenhuma. Pelo contrário, eu acho que realmente eles tinham que fazer isso meio que pra encher a linguiça. Porém, dos personagens novos que apareceram, o que mais teve destaque nessa temporada realmente foi o Palermo, né? Eu fiquei feliz de saber do passado dele, de ver ali uma ligação dele com o Berlim, então eu acho que foi muito inteligente eles terem feito tudo isso. Só que foi um personagem que, assim, eu achei sensacional a adição dele, porque realmente ele trouxe aquela confusão, ele trouxe aquele drama, ele trouxe aquela coisa que a gente gosta, mas eu senti em alguns momentos que eles meio que queriam substituir ele pelo Berlim. Não, ao contrário, substituir o Berlim por ele. E esse personagem, o que eu posso dizer pra vocês, ele é um pedaço de bosta, porque, gente, como ser humano, entendeu? Porque ele falava umas coisas referente à mulher, que eu ficava, meu Deus, pelo amor de Deus, não. Mas eu achei sensacional, porque a Nairobi já colocou ele no seu lugar, entendeu? Já falou, querido, você é um covarde, você é um babaca, você é um infeliz, entendeu? Porém, o personagem também, ele já chegou na série se lascando, né? Porque já deu um BO lá no olho dele. Eu falei, gente, mas tá no segundo episódio ainda, se eu não me engano, o cara já tá se lascando, coitado. O Berlim, ele não se lascava tanto assim, né? Ou talvez sim, porque ele morreu, né? Então já vamos falar, sim, de Nairobi, rainha desta série. Assim, eu pensava que eu não poderia me apaixonar mais pela Nairobi, porém, amigos, que pessoa incrível.
incrível, que pessoa maravilhosa, assim mesmo. A Nairobi, ela dava umas tiradas muito da hora, assim, sabe? E o final dela realmente me deixou muito triste, porque a Nairobi, ela foi atingida por aquela inspetora infeliz, que eu esqueci o nome dela e eu não tenho nem o prazer de lembrar o nome dela, porque foi o ranço dessa temporada, sem dúvida nenhuma. E ali a Nairobi com o filhinho dela vendo o ursinho, gente, cortou meu coração de uma forma que vocês não têm ideia. Mas eu não acredito que a Nairobi morreu. Eu acho que ela vai viver sim, porque não é possível que a Netflix tenha renovado essa série só pra minha Nairobi morrer, porque se fosse para isso, senhora Netflix, a senhora poderia ter deixado acabar na parte 2, porque eu não aceito a morte da Nairobi. Eu gostei muito também da dinâmica entre a Nairobi e a Mônica, porque a Mônica foi uma personagem também que ela evoluiu muito. A gente vê ali no começo uma treta dela com o Denver, falando, querido, eu sou assaltante também, e os dois brigando porque ele não queria que ela fosse assaltar e ela queria ir porque ela se sentia parte do grupo. Eu acho que a Mônica, ela realizou o sonho dela, né, porque na outra ela era meio que a vítima, ou talvez não, e aí nessa ela tava ali, entendeu? Com a arma na mão e fazendo o bagulho acontecer. Mas eu adorei também ver a Mônica e o Denver como uma família, né? Eu acho muito bonito, apesar... É claro que é uma ficção, né, gente? Que ele era o sequestrador e tal, mas é muito legal ver o amor que o Denver tem pela Mônica e a forma que ele assumiu o filho que é deles, né? Porque o Arthurito, ele pode ser o pai biológico, mas o pai verdadeiro é o Denver. Então vamos falar também de Arthurito. Gente, que foi isso? Eu não esperava isso, porque logo a primeira cena é com ele, dando uma palestra, falando como ele não foi um herói, porém era um herói, e se achando, e eu falava, gente, eu não acredito que o Arthurito está fazendo isso, e se fazendo de vítima, e aquela coisa, né, que você parar pra pensar, por um lado ele é a vítima, mas La Casa de Papel faz uma coisa com a nossa cabeça que faz a gente torcer pros ladrões, entendeu? Mas pra mim o primeiro episódio desse retorno foi incrível, porque ali no começo o Arthurito começa a falar, eu quero que o Helsinki não consiga dormir por todas as coisas que ele fez por mim, que ele morra pensando nisso. Aí em seguida já mostra uma cena do Helsinki, entendeu? Curtindo, pensando em nada, e ele ali felizão com a Nairobi, que foi sensacional. E aí eu já vou entrar em outra coisa rapidinho, porque Nairobi e Helsinki, gente, que relacionamento maravilhoso, que amor maravilhoso. Eu achei incrível mesmo a cena que a Nairobi, ela simplesmente encara todo mundo e assume os sentimentos dela, fala que ela ama o Helsinki, que queria ter uma família com ele mesmo, independente se ele não ama ela daquele jeito. E eu achei, ó, palmas, Nairobi, rainha, porque realmente precisa de muita coragem pra falar isso. E aí no final, quando a Nairobi, ela foi atingida, o Helsinki fica, não, amor da minha vida, pelo amor de Deus, não morre, gente. Eu achei incrível mesmo. Mas voltando ao Arthurito, gente, o que foi isso? Porque o homem tava lá sã e salvo e ele simplesmente correu e entrou lá no negócio do assalto. Eu falava, gente, esse Arthurito, ele tem problema. Eu já consegui imaginar o Berlim chegando e falando, Arthurito, eu ficava... O que esse homem tem na cabeça? Alguém me fala? E aí o idiota é tão porco, tão imundo, que ele tá ali conversando com a Mônica. A Mônica, ela começa meio que ceder, sabe? Falando, não, realmente você tem direito de ver o filho e tal. E aí daqui a pouco o cara, vocês me desculpem, crianças, pelo palavreado, mas aí o cara tá com o pinto, para não sei o que, e vai pra cima dela. E eu, mano, que cara imundo, nojento. Mas eu já adorei que a Mônica sacou uma arma falando, querido, você não chegue perto de mim. Naquele momento eu até pensei que o Denver iria entrar e defender a Mônica, porém não. Eu adorei que ela conseguiu sim se defender sozinha, ela conseguiu mandar ele pra lá, incrível, arrasadora. Inclusive essa parte 3, ela teve muito poder feminino, se assim a gente pode dizer, porque quando os machos escrotos já vinham com uma piadinha, entendeu? De alguma coisa referente ao corpo delas, elas já davam uma na cara e já falavam um monte. Tem um momento que o Bogotá tá lá falando do corpo da Nairobi, que ela fica com a bundinha, não sei o que, ela fala, querida, eu sou sua chefe, você me respeite. Tô até gaguejando.
você me respeite, que isso é assédio, eu vou meter a bala na sua cara, entendeu? E a Raquel também, né, que tá do lado do professor, e o professor começou a dar umas mancadas com ela, falando umas coisas que eu ficava, ô professor, querido, olha tudo que a mulher largou e você fica tratando ela que nem lixo, você não pode tratar ela assim. Você não pode querer ser um lobo solitário, querer fazer tudo sozinho, não. E eu adorei realmente a dinâmica dos dois ali trabalhando, e ela ali com os assaltantes. Eu senti que em alguns momentos o professor ficava aguardando a Raquel trair eles, porque ali no começo, né, o reencontro da Raquel com a Tóquio foi uma coisa meio assim, né? A Raquel que agora é Lisboa, né, gente? Vai ser difícil eu decorar esses nomes, mas vocês sabem que a Raquel e Lisboa é a mesma pessoa. E aí a Raquel já dá-lhe um belo tapa na cara da Tóquio, e a Tóquio fica falando, querido, ela vai trair a gente, porque se ela trair uma vez, ela trai duas. E aí eu fiquei com medo de realmente eles fazerem isso na parte 4, porque no final, amigos, depois de uma perseguição, depois de um negócio loucão lá, o professor quase foi pego, e aí a Raquel, ela é pega, e aí o cara claramente não ia matar a Raquel ali. Eu acho que tava muito na cara do que ia acontecer. Eu não sei se eu já estou vacinada com a parte 1 e parte 2 de La Casa de Papel, mas eu não fiquei tão surpresa com alguns acontecimentos dessa parte 3. Eu ficava, cara, é óbvio que ele não matou a Raquel, que eles vão usar isso como vantagem pro professor ficar bem loucão. E eu não tô nem falando isso pra me achar nem nada, mas eu acho que foi uma coisa que tava bem óbvia. Por favor, comente aí embaixo se pra você também foi meio óbvio. Porque como eles não mostraram o corpo da Raquel, a gente só ouviu os tiros, pra mim tava muito na cara que isso ia acontecer. E realmente, o professor ficou loucão, mandou, entendeu? Matar todo mundo ali em uma cena pesadíssima. Eu fiquei assim, chocada com aquela cena, porque provavelmente a população agora vai ficar contra eles, porque eles botaram fogo no parquinho, eles se acharam também a Daenerys. Eu acho que ultimamente, depois de Game of Thrones, todos os personagens estão se sentindo a própria Daenerys, querendo botar fogo em tudo, gente. O que acontece? Eu realmente achei pesadíssima aquela cena, porque vocês viam que os personagens, eles não queriam fazer aquilo, só que eles também não tinham escolha, senão ia estragar tudo, eles iam acabar morrendo, enfim. Então, eles fizeram sim em legítima defesa, se você parar pra pensar, mas assim, a Tóquio, quando ela cai no chão e fica ali chorando, o Rio chorando muito, e a Tóquio claramente ela está super arrependida. Quando você vê ali no final, ela olha tipo assim, mano, a culpa é minha, tudo isso tá acontecendo por culpa minha. Tem um momento que ela fala com a Nairobi também, querida, eu me sinto culpada, tudo isso tá acontecendo por culpa minha, o que é verdade, né? Porque estavam todos vivendo felizes, até que a Tóquio, ela ficou com tédio e resolveu deixar o Rio, e aí deu merda, né? A gente sabe que a gente já imaginava que quem ia fazer a cagada ia ser o Rio e a Tóquio. Eu acho que isso desde o trailer tava muito claro. Mas eu fiquei com dó do Rio, confesso, né? Porque ele foi capturado e ele começou a ser torturado. Eu achei que iam mostrar mais cenas da tortura dele, mas não aconteceu, a gente viu. Mas eu pensei que a gente ia ter mais cenas ali dele sendo interrogado e tal, mas na verdade a ação tava em outro lugar, né? Até que de repente o Rio aparece já sem hematoma nenhum e ele acaba conseguindo voltar lá pro assalto, entendeu? Porque trocaram os reféns com o Rio, enfim. Mas aí eu achei sensacional também, porque o Rio, ele sempre foi um personagem dependente dos outros, e aí com essa tortura ele se descobriu, entendeu? Então ele acabou terminando com a Tóquio lá dentro, e uma cena que cortou meu coração, porque eu shippo muito esse casal, mas eu acho que faz total sentido, né? Ele fala que ele sempre foi muito dependente da Tóquio, que ele ficava pensando que não conseguia viver sem ela. Só que aí, com toda essa tortura e com tudo que ele passou, ele conseguiu refletir que ele é uma pessoa sozinho, que a gente não pode ficar dependendo sempre de outra pessoa, né? A gente pode ser feliz sozinho, a gente tem que se conhecer. É uma coisa que a gente sempre fala pras mulheres, né? Você não depende de macho, é claro que você vai se apaixonar pelas pessoas, enfim, mas você não pode ficar dependente de uma pessoa, entendeu? Então, a gente teve aí nessa parte 3 a independência do Rio, ele cortando o cordão umbilical aí, e isso eu achei muito legal, apesar de sofrer, porque eu shippo esse casal demais. Outra coisa também que eu amei nessa temporada foi ver a população do lado deles, né? Porque eles já começaram o plano tacando um monte de dinheiro do céu, que eu ficava, gente, que cena incrível. Dá pra perceber que a Netflix investiu pesado aí. E eu achei sensacional, porque eu até me coloco no lugar deles, porque a gente assiste La Casa de Papel e a gente fica torcendo pra polícia não conseguir pegar eles, né? Então, certamente nós, fãs da série, seríamos aquelas
pessoas que estavam ali torcendo pra assalto. É claro, gente, pelo amor de Deus, não vai distorcer o que eu tô falando. É claro que na vida real, gente, é outra coisa completamente diferente. Mas eu tô falando na série, porque a gente se apegou tanto aos personagens que a gente torce por eles, né, pra eles se darem bem, mesmo eles sendo ladrões. E se você parar pra pensar, se a população não tivesse do lado deles, muitas das coisas do plano não teria dado certo, né? Até mesmo o professor e a Raquel se safaram porque eles encontraram fãs na rua, entendeu? Então, realmente, a população foi uma peça-chave pra esse plano aí. E outra coisa que eu percebi é que nessa parte 3, ao contrário das outras duas, eles não focaram tanto nos reféns. Então, a gente não criou aquele apego com alguns reféns também, né? Porque na parte 1 e parte 2, a gente tinha a Alison, tinha o Arthurito, e nessa a gente não teve nenhum refém cativante. Bom, eu tô com muitas expectativas pra parte 4. Eu fico me perguntando o que o professor vai fazer quando ele descobrir que a Raquel tá viva, né? Eu fiquei bem surpresa, não com o fato deles não terem matado a Raquel, mas do fato do professor ter ficado tão sangue no olho, porque não era dele, né? Ele não queria que atirasse nas pessoas, ele sempre foi mais assim, então você consegue ver toda essa conexão dele com a Raquel, que faz ele perder o controle, e exatamente por isso que ele não queria que tivesse relacionamentos, né? Porque sabe das tretas, porque as pessoas sempre vão fazer de tudo pra salvar aqueles que eles amam, né? Então eu tô curiosa pra ver o arrependimento do professor, porque certamente ele vai se arrepender bastante de ter mandado botar fogo no parquinho depois que ele descobrir que a Raquel tá viva. Referente a Nairobi, mais uma vez, eu não me conformo, eu acho que ela não morreu de jeito nenhum, e essa bicha vai voltar arrasando. E agora a gente sabe que na verdade vai começar uma guerra, isso tá muito claro. Os policiais, eles estão tão de saco cheio que eles realmente estão indo pra matar eles não estão querendo saber de mais nada, porque eles querem vingança e gera toda aquela coisa de ego também, né? O professor também, ele tá meio que querendo se vingar por causa do Berlim, e aí essa história do Rio só colaborou pra isso, né? Que agora ele tem uma justificativa pra se vingar, e aí eu tô bem curiosa pra ver como que isso vai acabar. Eu tô achando que a parte 4 talvez seja a última, gente, não sei, mas eu também acho que alguém vai morrer, desde que não seja Nairobi. Mas eu acho que sim, eu acho que talvez La Casa de Papel acabe com o professor morrendo. Me conte aqui nos comentários quais são as suas expectativas pra parte 4 e o que você achou da parte 3, se você gostou, se você não gostou. Apesar de ser uma encheção de linguiça, que a gente sabe que a série foi fechadinha na parte 2, eu gostei bastante, me surpreendeu. Eu dou nota 9,5 pra todos os episódios, porque realmente os episódios, eles iam, sabe, me dando aquela ansiedade, aquela coisa que só o novelão que é La Casa de Papel consegue fazer. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, estamos chegando a 200 mil inscritos. Também, se você puder, vai lá me seguir no Instagram, porque a gente tem uma diferença de seguidores muito grande e eu tô sempre postando várias novidades de série por lá também e no meu Twitter, então vai lá, arrasa e me segue, tá? Ah, e não esquece, se você quiser mais conteúdo de La Casa de Papel, comenta bastante aí embaixo, dá aquele like aí que eu vou entender que vocês querem, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.